Bom dia! Espero em Deus que você tenha um sábado extremamente abençoado na presença do Deus Todo-Poderoso. Seguindo a nossa programação de nossa jornada do ano bíblico, hoje estudaremos Êxodo capítulos 4, 5, 6, 7 e 8. A relutância e medo de Moisés eram causados por uma expectativa excessiva. Ele estava preocupado com a maneira como o povo poderia responder a ele. Frequentemente construímos eventos em nossas mentes e então sentimos pânico, imaginando o que pode dar errado. Deus não nos pede para irmos onde Ele não providenciou os meios para nos ajudar. Vá para onde Ele está guiando você, confiando que Ele dará a você coragem, confiança e recursos para executar a missão no momento certo. A vara de um pastor era normalmente uma vara de 90 centímetros a 2 metros de comprimento, com um gancho no topo. O pastor usava para caminhar, guiar as ovelhas, matar cobras e muitas outras tarefas. Ainda assim, era apenas uma vara. Mas Deus usou uma simples vara de pastor para realizar muitos milagres. Moisés carregava a vara como um sinal para lhe ensinar uma importante lição. Às vezes, Deus se alegra por usar coisas comuns para realizar propósitos extraordinários. Quais são as coisas comuns em sua vida? Sua voz, uma caneta, um instrumento musical, um computador ou até mesmo uma rede social. Embora seja fácil supor que Deus possa usar apenas talentos especiais, você não deve impedir seu uso das contribuições diárias que você pode fazer para cumprir a missão de Deus em sua vida. Pouco imaginava Moisés o poder que sua simples vara teria quando se tornasse a vara de Deus. A lepra era uma doença de pele grave e terrível, uma das doenças mais temidas na época de Moisés. Êxodo 4, 6 e 7. Não havia cura para a lepra e uma grande dose de sofrimento precedia a morte. Nesse episódio, Moisés aprendeu que Deus podia curar qualquer tipo de doença. Ele viu que Deus tinha verdadeiramente todo o poder e estava encarregando-o de exercer esse poder para libertar seus filhos e filhas do cativeiro egípcio. Moisés implorou a Deus para que tirasse a sua missão. Êxodo 4, versos 10 a 13. Afinal, ele não era um bom orador e provavelmente envergonharia a si mesmo e a Deus. Para nós, seres humanos, é muito fácil nos concentrarmos em nossas fraquezas. Mas se Deus nos pede que façamos algo, Ele nos ajudará a cumprir e concluir a nossa missão. Se a missão que Deus nos deu envolve alguma de nossas áreas fracas, fique tranquilo. Pode confiar que Deus te dará palavras, força, coragem e habilidade onde elas sejam necessárias. Ao voltar para o Egito, Moisés se agarrou fortemente à vara de pastor para enfrentar o maior desafio de sua vida. A vara era a certeza da presença e do poder de Deus na vida de Moisés. À medida que crescemos na fé, venceremos nossas necessidades de garantias físicas ou temporais e seremos capazes de confiar apenas na palavra de Deus. Moisés e Arão foram conversar com Faraó como representantes de Deus, pedindo a Faraó a libertação de seu povo da escravidão, para que pudessem ir à terra que ele, Deus, havia prometido dar aos seus antepassados. Apesar dos poderosos sinais que Moisés e Arão conseguiram realizar pelo poder de Deus, Faraó se recusou a permitir a saída dos hebreus do Egito. Êxodo capítulo 5, versos 1 a 5. Faraó então cruelmente aumentou a carga de trabalho dos hebreus. E Moisés protestou que Deus não havia resgatado o seu povo. Êxodo 5, versos 15 a 21. Veja,
Quando Deus está em ação, ainda pode haver sofrimentos, empecilhos e dificuldades. Os problemas desenvolvem nossa paciência e o nosso caráter, ensinando-nos a confiar que Deus fará o que é melhor para nós e a procurar maneiras de honrar a Deus em nossa situação atual e ainda nos lembrarmos de que Deus não nos abandonará. E ajuda então a que possamos esperar que o plano de Deus seja executado em nossa vida. Pequenos problemas precisam de pequenas soluções, mas quando enfrentamos problemas grandes, Deus tem uma oportunidade de exercer o seu grande poder. Os grandes problemas colocam você em uma posição perfeita para ver Deus providenciar grandes soluções. As promessas que Deus mencionou em Êxodo capítulo 6, versos 6 a 8, foram literalmente cumpridas quando o povo hebreu deixou o Egito. Quando Deus nos redime do pecado, Ele nos liberta, nos aceita e se torna nosso Deus. Deus fez com que Moisés fosse posto como Deus sobre Faraó. Em outras palavras, Deus tornou Moisés uma pessoa poderosa que merecia ser ouvida. O próprio Faraó era considerado como um Deus por seu povo e assim reconheceu Moisés como um Deus também. Mas sua recusa em ceder aos apelos de Moisés mostra que Faraó não se sentiu inferior a Moisés. Deus realizou um milagre transformando a vara de Arão em uma serpente. E os magos do Egito fizeram a mesma coisa usando truques e feitiçarias. Êxodo 7, versos 10 a 12. Se os magos fossem poderosos como Deus, teria anulado as pragas. Para ajudar Moisés e Arão a lidar com o obstinado faraó, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito. Depois de várias advertências, Faraó ainda se recusava a obedecer a Deus. Cada praga enviada por Deus fazia com que Faraó endurecesse o seu próprio coração. Quando a praga dos piolhos caiu sobre o Egito, até mesmo os magos concordaram que esta era uma ação de Deus. E eles disseram: isto é o dedo de Deus. Êxodo 8, verso 19. Mas ainda assim o faraó se recusava a crer. Ele era obstinado, e a obstinação pode fazer com que uma pessoa fique cega para a verdade. Não permita que a obstinação te impeça de ver Deus atuando em sua vida no dia de hoje. Que Deus te abençoe!